Tem que se cuidar. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Convido a vereadora Thelma Bley a ocupar a primeira secretaria ad hoc. Solicito ao vereador Gil Baiano que realize a leitura do versículo da Bíblia. Abençoaste, Senhor, a tua terra, fizeste regressar os cativos de Jacó. Amém. 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 Regimentalmente, convidamos a todos os presentes para cantarmos o hino de Canoinhas, letra de Frei Euseário Schmidt, melodia de Elmi Ventmayer. Ó princesa gentil do Planalto, ergue a fronte orvalhada de luz, canta um hino de orgulho bem alto, que o clangor das fanfarras traduz. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplende da história, até nós flamejante chegou. Capital da erva mate do pinho, das embuias galhardas do sul, onde o sol e a amplidão tem seu ninho, e o esplendor dos trigais beijo azul. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplende da história, até nós flamejante chegou. Terra augusta de Paula Pereira, do major que assentou teu porvir, do imigrante que em pé na clareira, nova raça de heróis viu surgir. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplende da história, até nós flamejante chegou. Campo, escola, indústria e oficinas forjam vida e labor sem cessar, e em teus lares promessas divinas arde o facho da pátria e do altar. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplende da história, até nós flamejante chegou. Que ressurtam dos teus campanários cantos ledos de um povo feliz, serão sempre teus lares sacrários, desta gente que te ama e bendiz. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplende da história, até nós flamejante chegou. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovada a ata. Solicito à primeira secretária, vereadora Thelma Bley, que realize a leitura do expediente. Expediente de 6 de julho de 2020. Ofício número 48 de 2020 do deputado Júlio Garcia, presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, em resposta ao requerimento número 475 de 2020, de autoria de toda edilidade,
Ofício número 21 de 2020, da Secretaria Municipal de Obras em resposta ao requerimento número 515 de 2020, de autoria do vereador Coronel Mário. Ofício número 41 de 2020, do Departamento de Tributação da Prefeitura de Canoinhas, em resposta ao requerimento número 426 de 2020, de autoria de toda a edilidade. Ofício da empresa Proengel, Comércio Atacadista e Varejista, em resposta ao requerimento número 512 de 2020, de autoria da vereadora Zenice Dreyer. Ofício número 123 de 2020, da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, em resposta ao requerimento número 441 de 2020, de autoria de toda a edilidade. Ofício número 124 de 2020, da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, em resposta ao requerimento número 442 de 2020, de autoria de toda a edilidade. Mensagem em regime de urgência. A este refere-se ao ofício 198 de 2020 do Executivo, encaminhando esta mensagem em regime de urgência. Projeto de Lei número 49 de 2020, que estabelece normas junto à Secretaria Municipal de Saúde no período da pandemia do coronavírus Covid-19 e da outras providências. Ordem do dia, projeto de lei número 4 de 2020, que dispõe sobre a criação do CONDEMA, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Canoinhas, e da outras providências. Projeto de lei número 45 de 2020, abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias e adota outras providências. Projeto de lei número 46 de 2020, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias. Indicações. Indicação número 071 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Anderson Luiz Melo, diretor do DETRACAN, para que se proceda uma operação de recolocação das placas de trânsito que caíram em função do vendaval do dia 30 de junho. Era o que tínhamos, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados para falar sobre matérias lidas no expediente. Nenhum inscrito, senhor presidente. Obrigado, primeira secretária, vereadora Thelma Bley. Gostaria de cumprimentar os colegas vereadores e vereadoras, agradecer pelo entendimento que tomamos em conjunto da volta às sessões presenciais, lembrando que sempre sob o comando ou a parte da saúde, embasados em conversas com a vereadora Thelma e com a vereadora Zenice, da mesma forma respeitando o isolamento, todas as medidas sanitárias para que as nossas sessões possam voltar a ser presenciais. Cabe salientar também que se houver uma mudança de entendimento, nós iremos retornar às sessões online sem problema algum, além de que, se algum colega vereador ou vereadora se sentir melhor em sua residência, nós criamos um sisteminha aí. Quero agradecer o Márcio e o Carlos Eduardo, para que não fique prejudicada a participação de algum vereador que porventura queira realizar a sessão em sua residência. Então, estamos tomando todos os cuidados necessários e esperamos de coração que tão breve tudo se restabeleça como antigamente. Então, eu quero agradecer aqui todos os colegas vereadores e vereadoras pelo entendimento que tiveram durante todo esse período. Obrigado. Passamos ao grande expediente. Solicito à primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para fazer o uso da tribuna. Não, senhor. Obrigado, primeira secretária, vereadora Thelma Bley. Sendo assim, passamos à ordem do dia.
Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 004 de 2020, que dispõe sobre a criação do CONDEMA, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Canoinhas, e dá outras providências, com emenda corretiva. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos então à votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado em segunda votação o projeto de lei número 004 de 2020. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 045 de 2020, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias e adota outras providências. Crédito adicional suplementar no valor de 112.800 e de 348.042,34 centavos destinado ao Fundo Municipal de Assistência Social. Está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, passamos então à votação, e os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado em segunda votação por unanimidade o projeto de lei número 045 de 2020. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 046 de 2020, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias. Crédito adicional especial no valor de R$240 mil destinado à Secretaria de Educação. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos então à votação, e os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 046 de 2020 em segunda votação. Passamos aos requerimentos. Solicito a segunda secretária, vereadora Norma Pereira, que realize a leitura dos requerimentos. Requerimento número 548 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Diogo Carlos Saido, secretário municipal de administração, solicitando informações relacionadas à autorização concedida em janeiro de 2018 à empresa Jair Lemes de Moraes, inscrita no CNPJ, aqui ficou CNPS, pedir para a Secretaria Legislativa alterar. Número 19.312.514.00100, Chapecó Placas e Lixeiras. Dita empresa se apresentava no comércio e indústrias locais, entregava cópia de ofício fornecido pelo município de Canoinhas, solicitando a colaboração para que fosse possível empreender esse trabalho com o comércio e indústrias locais, visando a melhoria da cidade com sinalização das ruas, e ainda que o trabalho seria executado pela empresa citada. Diante do exposto, requer informar: 1. Se houve licitação concorrência pública, cópia do inteiro teor do processo. 2. Qual lei que foi tomada por base para expedir o edital? 3. Cópia do ofício concedido à empresa Chapecó Plaque, autorizando a comercialização, utilização de espaço público. 4. Cópia do contrato elaborado com a empresa Jair Lemes de Moraes, inscrita no CNPJ 19.312.514.00100 e o município de Canoinhas. 5. Qual o valor total comercializado e respectivo recolhimento de ISS em Canoinhas pela empresa Chapecó Plaque no ano de 2018 e subsequentes? Houve fiscalização em relação ao número de placas sinalizadoras, ou seja, entre o contratado e o efetivamente realizado, bem como a qualidade do material e etc. Se havia prazo, obrigações em relação à manutenção e substituição destas? Quantas placas de sinalização foram colocadas e qual o valor cobrado por cada uma delas? Queira, por gentileza, prestar outras informações que entender conveniente e necessárias para esclarecimento das dúvidas relacionadas à citada transação. Coloco em discussão o requerimento número 548 de 2020. Senhor presidente. Passo a palavra à autora do requerimento, vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, as nobres colegas vereadoras, os nobres colegas vereadores, os assessores da casa, a imprensa aqui presente, aos internautas, muito boa noite.
Eu fui procurada já desde há uns 15 dias atrás, até hoje, inclusive, por várias pessoas e que lá em 2018 realizaram um contrato e agora as pessoas estariam, essa empresa Chapecó Plaque estaria novamente na cidade para recontratar essas sinalizações das ruas. E me fizeram vários questionamentos. Então, dentre tantos questionamentos que me fizeram, eu transportei para o requerimento, que assim vem a resposta do Executivo e a gente pode dar uma satisfação para a população. Nós, inclusive, participamos disso na outra vez, porque eu lembro que, na época, o Francisco, que recebeu um telefonema, o hotel fez isso, pagou 4.000 e poucos reais, inclusive, eu não me lembro quantas plaquinhas que eram e tal, e que seria para a gente manter a cidade sinalizada, e a gente, como quer ver a cidade bonita, a gente participou desse processo. Mas as pessoas estão achando que o tempo é muito curto para se renovar, porque muitas delas, ou a maioria delas, estão em perfeitas condições. E foi efetivamente questionada sobre todos esses aspectos. Então, transportei para o requerimento, e eu gostaria que fosse aprovado pelos nobres pares, para que venha a resposta e a gente possa dar satisfação para a nossa população dentro do que realmente é. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Norma Pereira. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o requerimento número 548 de 2020. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 548 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira. Requerimento número 549 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e à senhora Cátia Oliscovics Munhoz, secretária municipal de saúde, sobre a operação efetuada com a empresa C. Spinelli Eventos Limitada, inscrita no CNPJ 26.135.929.00011 de São Bento do Sul, no valor de R$ 44.600. Operação esta realizada dia 4/6/2020 para aquisição de máscaras de tecido reutilizáveis destinadas à distribuição aos moradores do nosso município. Solicito informar. 1. Quantas máscaras foram adquiridas, bem como suas especificações. 2. A empresa Spinelli as confeccionou ou foi intermediadora do negócio. 3. Se houve tomada de pregões e quais as outras empresas que participaram da consulta. 4. Qual o valor de cada máscara e suas especificações das demais empresas que teriam participado quando da tomada de preços. 5. Qual o critério adotado para a entrega das máscaras? Aqui é das máscaras para a população. Eu gostaria que a Secretaria Legislativa alterasse. 6. Foi realizado o controle quando da entrega? 7. Se foram consultadas empresas ligadas ao ramo de confecções do nosso município, bem como nossos artesãos, para ver da possibilidade e viabilidade de confeccionar as máscaras para a distribuição gratuita? Essa opção seria o ideal para o fortalecimento dos nossos profissionais. Queira apresentar outros esclarecimentos que entender oportuno. Coloco em discussão o requerimento número 549 de 2020. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Eu acredito que todos os vereadores acompanharam a movimentação na internet sobre essa compra. Da mesma forma, transpondo para o requerimento o que as pessoas me indagaram, inclusive pessoas que atuam no ramo de confecções e comércio. Por que não foi uma operação-tarefa, algo do tipo, para que fossem confeccionadas as máscaras no próprio município? E que critério que foi adotado para entregar, se foi assinado o recebimento, como é que foi, como é que não foi. Então, da mesma forma, até coloquei esse item, queira apresentar outros esclarecimentos que entender oportuno, porque talvez tenha algo mais que a nossa secretária da Saúde pode nos colocar, que sejam relevantes para que a gente dê conhecimento para a população de quais os critérios adotados e por que foi adquirido de uma empresa de fora. Seria isso.
Continua em discussão. Vereadora Norma, só para contribuir, eu acredito que o requerimento trata daquelas 100 mil máscaras, né? No dia 4 de maio de 2020, eu e o vereador Paulo Glinski, através da comissão do Covid, realizamos, não tão completo quanto a senhora fez, mas solicitamos as informações de qual material são feitas as máscaras, como ocorrerá a compra e de que forma se dará a distribuição. Eu não, confesso que agora não sei se foi respondido ou não, já pedi para a assessoria verificar, mas de qualquer maneira é oportuno que a gente questione, enfim, isso foi muito bem divulgado, né? E várias pessoas também vieram me questionar, enfim, todo esse processo. É importante que tanto esses, caso não tenha sido respondido, quanto o seu requerimento sejam respondidos para que possamos prestar os devidos esclarecimentos. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, passamos à votação do requerimento número 549 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 549 de 2020. Requerimento número 550 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Luiz Alceu-Vitti Júnior, secretário municipal de obras, solicitando as seguintes indagações referentes à canalização do Arroio Monjolo, objeto de demanda judicial, na rua 12 de setembro, principalmente entre as ruas Joaquim de Paula Vieira e Marechal Floriano. 1. Como está o andamento das obras e qual o prazo de conclusão? 2. Por que os tubos de aproximadamente 1 metro de diâmetro foram retirados do local? Qual o destino que será dado aos tubos retirados daquele local nessa última sexta e sábado, dias 3 e 4? Justificar os motivos que levaram a tomar essa decisão, deixando os moradores daquela região inseguros e sem resposta adequada sobre o ocorrido. Coloco em discussão o requerimento número 550 de 2020. Senhor presidente, Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. eu não ia me manifestar, mas esse assunto já foi amplamente discutido nessa casa, objeto de vários requerimentos, eu acho que por toda a idilidade já. Mas os moradores ali estavam indignados sexta e sábado porque simplesmente foram lá, tiraram os tubos e sem nenhuma satisfação. E a única forma de a gente saber o que efetivamente aconteceu, para onde que os tubos foram, qual o destino dado e o que será feito no futuro, é através de requerimento. Não vejo outra alternativa. A gente sabe que a matéria é um tanto quanto maçante, mas enquanto a gente não tiver uma resposta adequada e que satisfaça os moradores daquela região, nós vamos persistir nos requerimentos e até que a gente tenha essa resposta. A gente sabe que ali tem uma decisão judicial a ser cumprida. Mais nada como vir para a gente por escrito o que se pretende, o que está acontecendo, qual que é o cronograma daquela obra dentro do que foi acertado no processo judicial, enfim. Seria muito importante que viesse esse esclarecimento para a gente deixar a população ali também tranquila e não ficar tão ansiosa sem saber o que vai acontecer. Seria isso. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Gil Baiano. O requerimento aqui, vereadora Norma, a senhora está pedindo explicações também, que esta obra, essa canalização com esses tubos aí, é uma ordem judicial. A tubulação já estava no local. E o que eu entendi, a secretaria está retirando esses tubos e levando para outros lugares. Já tirou e já levou. Se a compra de tubo foi feita para esta obra, teria que ser para esta obra, né? A menos que tenha uma nova compra de tubo aí, que seja, vão repor ali, mas se é uma obra judicial, o andamento não pode parar, né? Tem que continuar. Seria isso, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, passamos então
a votação do requerimento número 550 de 2020. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 550 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira. Requerimento número 551 de 2020, de autoria do Edil Vilmar Sudoski, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Lindsmaier, secretário municipal de planejamento, solicitando informar se existe projeto para instalação de letreiros com slogan Canoinhas, cidade que eu amo, em pontos estratégicos da cidade, como Praça Oswaldo de Oliveira, no portal de Canoinhas, locais de visitação turística, caso não tenha projeto, ver da possibilidade de elaborar, visto que o projeto tem como objetivo divulgar o nosso município. Coloco em discussão o requerimento número 551 de 2020. Passo a palavra ao vereador autor, Vilmar Sudoski. Cumprimento os seus vereadores, senhoras vereadoras, a comunidade que nos prestigia nesta noite, imprensa, colaboradores. Depois de alguns meses, ausente desta casa, com as nossas sessões, hoje estamos retornando. Aqui a discussão é mais calorosa, a gente se sente mais à vontade para desempenhar o nosso papel como vereador, porque é aqui o local das discussões, Através das videoconferências, das salas de conferências, ele funcionou e atendeu a expectativa e a necessidade do município, mas nada como aqui na Casa de Leis, para que a gente possa discutir então os assuntos pertinentes ao nosso município, para que possamos discutir e ter os entendimentos daquilo que é mais viável, aquilo que é melhor para Canoinhas e para os nossos canoinhenses. Vereadora Norma questionando vários assuntos, Vereadora Norma agora se especializou-se em questionar, mas é isso mesmo, vereadora, nós estamos aqui para questionar, e aquilo que, se tiver dúvida, nós vamos, com toda certeza, o executivo vai esclarecer, vai trazer as respostas, Algumas eu até teria aqui, mas não vou entrar nos detalhes, porque a senhora vai receber por escrito, e a senhora está desempenhando o papel da vereadora, que é o mais importante. Com relação ao meu requerimento, muitas cidades do nosso estado têm feito aqueles letreiros bonitos em pontos específicos, turísticos, com o seu slogan da cidade, com o nome do município, E Canoinhas tem o seu slogan, Canoinhas, cidade que eu amo. Então, por que não fazer, talvez, na Praça da Igreja, na Oswaldo Oliveira, talvez no Portal de Canoinhas, um letreiro desse, que não deve ser um valor tão absurdo, e que as pessoas que nos visitam possam ali fazer uma foto. Os canoinhenses que já residiram aqui hoje estão fora, com certeza teriam o prazer de fazer uma foto aqui, relembrando e com o amor que tem por Canoinhas, e nós canoinhenses também. Então seria uma forma também de divulgar ainda mais o nome de Canoinhas para toda a nossa região, para o nosso estado e para o nosso país. Então é nesse sentido que eu estou questionando o Executivo Municipal se já existe algum projeto nesse sentido, e que, se não existe, que ele possa ser arquitetado, estudado e ver da possibilidade de que isso seja realizado aqui no nosso município. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Vilmar. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, passamos então à votação do requerimento número 551 de 2020. E os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 551 de 2020, de autoria do edil Vilmar Sudoski. Requerimento número 552 de 2020, de autoria dos edis Paulinho Basílio e Norma Pereira, solicitam que seja encaminhado requerimento parabenizando os familiares do senhor José Ademir Pereira pela inauguração do novo supermercado Bom Dia 1 da Avenida, pelo seu empreendedorismo e visão empresarial.
Tudo isso é fruto daquilo que os progenitores da família, o senhor Antônio Pereira Filho e a senhora Elvira Grefim Pereira, in memória, vem plantando nesta longa caminhada que se iniciou em Major Vieira há muito tempo e em nosso município, com secos e molhados, na rua Roberto Euque, no início da década de 70, desempenhando o trabalho com comprometimento, dedicação, honestidade e seriedade. Parabenizamos ainda o quadro de colaboradores que atende aos clientes com alegria e prazer, sendo um diferencial importante para o sucesso. Coloco em discussão o requerimento número 552 de 2020. Senhor presidente, se os vereadores autores me permitiu, gostaria de assinar junto. Sim. Eu estava programando esse requerimento para o dia da manhã, mas parabenizo pela elaboração do requerimento e, se os autores permitiu, gostaria de assinar junto. Sem dúvida. Acredito que, pela importância do requerimento, podemos fazer de toda a edilidade, se assim concordarem. Então, sendo assim, passamos à votação do requerimento. Perdão, alguém mais gostaria de Eu gostaria, discutir? senhor presidente. Passo a palavra à vereadora Norma Pereira. Não poderia deixar de me manifestar que eu conheci o supermercado Bom Dia quando o nosso nobre colega Vilmar Sudoski trabalhava lá. E daí, sabendo, acompanhando toda a história dele sempre e vendo a inauguração no sábado, um belo empreendimento, tudo muito bonito, de ótima qualidade, a gente fica muito feliz em ver os nossos canoinhenses progredirem. Gostamos dos que vêm de fora para cá e muito, mas quando a gente vê os daqui crescerem, a gente se sente muito lisonjeado e se sente muito feliz. E o trabalho deles a gente conhece, sempre com muita seriedade, com muita responsabilidade, e merecem ter muito sucesso e devem tê-lo. Seria isso, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, passamos então à votação do requerimento número 552 de 2020, de autoria de toda a edilidade. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 552 de 2020. Requerimento número 553 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Agostinho Machado Filho, secretário do Meio Ambiente, solicitando as seguintes informações. Considerando o temporal que atingiu o município no dia 30 de junho, que destelhou casas, derrubou árvores e provocou muitos estragos em diversos pontos da cidade. Considerando que um dos locais atingidos foi o barracão da reciclagem, onde funciona a cooperativa de trabalho dos recicladores de Canoinhas, o qual se encontra interditado pela Defesa Civil. Considerando que muitas famílias foram prejudicadas, pois dependem da renda da reciclagem de material para sua subsistência, respeitosamente requer: quais as medidas estão sendo adotadas para minimizar esse problema em consonância com a legislação vigente? Em que local estão sendo depositados os materiais reciclados que são coletados no município? Coloco em discussão o requerimento número 553 de 2020. Passo a palavra ao vereador autor, Coronel Mário. Cumprimento o senhor presidente, as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, os funcionários dessa Casa Legislativa, o jornalista Ângelo Chuca, obrigado pela presença, demais integrantes da comunidade que nos dão a honra e o prestígio, internautas que nos acompanham pela TV Câmara, senhoras e senhores, boa noite. Senhor presidente, eu fui, este final de semana, fazer uma visita a uma das senhoras que é responsável pelo recanto da reciclagem, até mesmo porque, quando tomamos conhecimento de que, com o vendaval, aquele barracão foi bastante atingido, e considerando também que essas senhoras dependem da renda, né, para a sua subsistência, algumas inclusive sustentam a sua família com esses recursos, eu fui até no sábado à tarde até uma dessas pessoas, visitei o local e está interditado pela Defesa Civil. De pronto, gostaria de agradecer ao prefeito Beto Passi, vice-prefeito Renato Pique, e também
ao secretário de Planejamento. Quando eu mantive contato no próprio sábado, hoje de manhã o secretário de Planejamento esteve no local, né, fez um relato com relação àquela edificação e quais as medidas têm que ser adotadas para mitigar esse problema, porque neste momento não tem um local adequado para fazer o depósito do lixo reciclado. Também agradecer à secretária Cíntia, que na data de amanhã, da assistência social, vai encaminhar uma assistência social no local para fazer um levantamento com relação às famílias que se possam eventualmente receber cestas básicas. A situação é bastante delicada. Aquelas senhoras querem trabalhar, elas desenvolvem um trabalho magnífico na nossa comunidade, na parte de reciclagem. Houve um avanço do município, um ganho muito grande com o trabalho que elas desenvolvem. Em que pese nós temos aprovado nessa Casa de Leis uma legislação recente com relação à cessão do espaço. Eu entendo que é necessário, em caso de calamidade pública, uma situação de emergência, que possa, dentro dos aspectos e critérios legais, o município adotar medidas para minimizar, e se possível quanto antes, ou conseguir um outro local para que elas possam trabalhar, ou também, conforme o secretário de Planejamento me relatou, que em 30 dias, no mínimo, serão necessários para fazer as reformas para voltarem a trabalhar naquele local. Então, em face disso, eu formulei esse requerimento para que se possa, ao menos, minimizar e dar um encaminhamento para o problema daquelas senhoras que executam um trabalho tão magnífico. Seria isso, muito obrigado. Continua em discussão. O vereador Coronel Mário também foi procurado por algumas famílias, então quero aqui lhe parabenizar pelo requerimento e pelo entendimento da importância com que trata esse requerimento, e aguardamos as respostas e, muito melhor do que as respostas, a ação do Executivo para que tão breve possa voltar ao normal a realidade dessas famílias. Vereador Vilmar. Senhor presidente, só para debater esse assunto um pouquinho mais pela importância que tem, vereador Coronel Mário, poxa, como estava funcionando bem, né, os trabalhos com aquele grupo. Hoje, no último ano, últimos 2 anos, a gente que tem convivido meio ali próximo deles e acompanhando, o recebimento dos recicláveis, o trabalho realizado lá, a venda dos produtos, o resultado financeiro para os membros da cooperativa, né? Poxa, estava indo redondinho, né? E que pena, né? Que pena, né? De que esse vendaval foi acabar atingindo eles lá também, e mexendo um pouquinho nessa estrutura que estava ainda tão bonita, e pessoas que precisam tanto daquele trabalho e que têm feito com muita qualidade aquele trabalho lá. Então, e a importância que tem esse trabalho no nosso dia a dia, né? Porque eles pegam aquilo que já está fora, aquilo que vai ser jogado fora, aquilo que vai para a valeta, aquilo que vai para o rio, aquilo que vai para a água, e reciclam isso e mandam para o destino correto. Então, vereador Coronel Mário, a importância de que seja feitos os devidos consertos naquele barracão o mais rápido possível, para que não se perca esse trabalho que já vinha sendo realizado, tão bem realizado nos últimos tempos. Obrigado, presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, passamos à votação do requerimento número 553 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 553 de 2020. Requerimento número 554 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário, solicita que seja encaminhado o requerimento parabenizando o senhor Gilson Pedrassani, proprietário da empresa Geoassessoria, pela passagem de 22 anos de sua fundação. Empresa de tecnologia embarcada em drones de última geração, genuinamente canoense, que com muito trabalho, comprometimento e empreendedorismo, destacam-se nas áreas de assessoria e consultoria técnica em meio ambiente, topografia, geotecnologia e inventário florestal. Possui 85 colaboradores e escritórios nas cidades de Jacareí, São Paulo, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Açailândia, Maranhão e Posto da Mata, na Bahia.
Coloco em discussão o requerimento número 554 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário. Senhor presidente. Passo a palavra ao vereador autor. Senhor presidente, eu não poderia me furtar, ou essa casa se furtar, de fazer um registro pela passagem dos 22 anos, né, dessa empresa que, além de ser genuinamente canoense, é uma empresa de referência no Estado e no Brasil. Então, gostaria de cumprimentar, né, o senhor presidente, o senhor Gilson Pedrassani, todos os seus funcionários, e também colocar à disposição a todos os senhores vereadores que, se pretenderem assinar esse requerimento, eu acho que é importante que o reconhecimento dessa Casa de Leis pelo magnífico trabalho que aquela empresa e seus funcionários desenvolvem. Seria isso, muito obrigado. Obrigado, vereador Coronel Mário. Acredito que, pela importância do requerimento, podemos também fazer de autoria de toda a edilidade? Sim, sem dúvida, eu ia pedir para assinar junto. Então, continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, passamos à votação do requerimento número 554 de 2020, de autoria de toda a edilidade. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 554 de 2020. Requerimento número 555 de 2020, de autoria do edil Paulinho Basílio, requer que seja encaminhado o ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e à senhora Cátia Oliskovics Munhoz, secretária municipal de saúde, solicitando informar se os 80 tablets destinados às equipes de estratégia de família, de saúde da família, ESF, e equipes de agentes comunitários de saúde, oriundos do processo número FMS 12 de 2018, pregão eletrônico número FMS 07 de 2018, estão sendo utilizados, se os equipamentos foram fornecidos de forma completa, com carregador de bateria e demais itens necessários ao pleno funcionamento, e qual plataforma é utilizada para inserção de dados. Coloco em discussão o requerimento número 555 de 2020. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 555 de 2020. Requerimento número 556 de 2020, de autoria do edil Paulinho Basílio, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Diogo Carlos Saida, secretário municipal de administração, solicitando informar quais serão as providências adotadas pela municipalidade em decorrência da notificação de alerta número 2159 de 2020, emitida pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina, com base nos dados remetidos por meio do sistema Esfinge, informando que a despesa total com o pessoal do Poder Executivo do município no período examinado, primeiro quadrimestre de 2020, representou 53,20% da receita corrente líquida ajustada, ou R$ 149.498.754,61, ou seja, acima de 95% do limite legal previsto na linha B do inciso 3 do artigo 20 da Lei Complementar número 101 de 2000. Coloco em discussão o requerimento número 556 de 2020. Gostaria de fazer um breve comentário sobre o requerimento. No dia 27 de junho de 2020, o Executivo recebeu a notificação de alerta número 2159 de 2020, que basicamente diz que a despesa total com o pessoal do Poder Executivo do município no período examinado, primeiro quadrimestre de 2020, representou 53,20% da receita corrente líquida ajustada, ou seja, acima de 95% do limite legal previsto na linha B do inciso 3º do artigo 20, enfim, aí é uma questão mais jurídica. Portanto, dessa forma, e entendendo que nós também estamos aqui para questionar, acredito que o município deva tomar algum tipo de providência, né, a fim de que esse índice não aumente mais e mais e mais, comprometendo serviços básicos da população, porque nós sabemos que a folha de pagamento, ela em si é bastante alta, né, mas a partir do momento que o Tribunal de Contas
tem que alertar o executivo. Então é bom que o executivo fique alerta e tome todas as providências necessárias para que esse índice diminua e que a capacidade de investimento e de melhora na condição de vida do cidadão seja o real interesse do executivo e não um alto gasto com a folha de pagamento. Então a gente aguarda o secretário Diogo se manifestar para que o município possa se readequar e seguir os parâmetros e a linha que o Tribunal de Contas está exigindo, porque afinal de contas um alerta, enfim, é algo que a gente tem que de fato prestar muita atenção e corrigir o quanto antes para que esses recursos possam se transformar em benefício ao cidadão. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, passamos à votação do requerimento número 556 de 2020, de autoria do edil Paulinho Basílio. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 556 de 2020. Requerimento número 557 de 2020, de autoria do edil Paulinho Basílio, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Lindsmaier, secretário municipal de planejamento, solicitando informações sobre qual foi o critério de pavimentação na rua Bernardo Ousen. Houve divisão por trechos de rua, todos os trechos foram concluídos, se não foram, há prazo para concluir? Coloco em discussão o requerimento número 557 de 2020. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 557 de 2020, de autoria do edil Paulinho Basílio. Requerimento número 558 de 2020, de autoria de toda a edilidade, requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo canoiense voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Osni Brum, determinando que seja comunicada à família enlutada. Por se tratar de requerimento de pesar, a mesa defere automaticamente. Sem mais requerimentos? Sem Vereador? mais requerimentos, senhor presidente. Obrigado, segunda secretária, vereadora Norma Pereira. Sendo assim, passamos às explicações pessoais. Solicito à primeira secretária ad hoc, vereadora Thelma Bley, informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Com a palavra, a vereadora Thelma Bley. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Boa noite às pessoas da imprensa aqui presente, aos internautas, aos assessores da casa. Enfim, nós usamos da palavra neste momento para falar enquanto Secretaria Municipal de Habitação. Então, faço parte da equipe enquanto assistente social responsável técnica, e nós, nestes dias de eventos aí que tivemos com essa situação natural que aconteceu, com o ciclone, nós temos, complementando até o que o Coronel Mário colocou, que o presidente da casa também colocou sobre algo, prefeito Beto Passos, o secretário de Habitação Regis Chadec, nós do setor de serviço social Mozara Chadec e a minha pessoa, vou citar os nomes também do supervisor o Robson Verca, a Michele Pereira, que trabalha somente na regularização fundiária. Ela se colocou à disposição para trabalhar nessa situação, nesse evento, onde nós estamos tendo bastante problemas e muitos atendimentos, e os estagiários, o Vitor, a Valéria, porque em conjunto com a Defesa Civil, Assistência Social, a administração, o secretário Diogo, nós temos atendido muitas famílias, fazemos visitas domiciliares no interior, nos bairros, tivemos muitas casas avariadas, pessoas que ficaram completamente sem os telhados, sem móveis, colchões molhados, e nós temos nos dedicado muito a isso. E eu falo em nome desta equipe porque, aproveitando o momento desta casa, onde muitas pessoas nos assistem,
para falar que estamos à disposição na Secretaria Municipal de Habitação para recebermos as reclamações, reivindicações, onde nós trabalhamos novamente, reiterando em conjunto com a Defesa Civil, Assistência Social e demais departamentos da Prefeitura, onde o secretário Diogo tem disponibilizado recursos, onde nós conseguimos atender com Eternites e outros produtos que possam ajudar essas famílias a amenizarem as suas condições nestas eventualidades que vêm ocorrendo. Eu falo em pessoas físicas, não atendemos pessoas jurídicas, né? Mas estamos à disposição, e quem necessitar de material e que se encaixem e que se enquadrem nos requisitos para este tipo de atendimento, estamos à disposição. E digo para vocês que já foram atendidas muitas famílias, várias famílias, e não medimos esforços para que a gente consiga atender aos anseios e também atender a essas dificuldades que no momento são bastante grandes. Era isso. Vereador Vilmar Sudoski com a palavra. Só quero justificar que nós expedicionários na esquina com Adolfo Bade, aquele sinaleiro está funcionando em meia fase, né, em alerta a quem está na Expedicionários, e quem está na Adolfo Bade ou na Lulu Vieira, ele está desligado. Claro, com o ciclone, né, ele acabou danificando, derrubando uma parte do lado da rua Lulu Vieira, caiu no chão, entortou, amassou, teve algumas avarias, e foi recolhido isso naquela tarde, guardado, e daí no dia seguinte o Detracan, a gente já entrou em contato, o Detracan buscou aquele equipamento e está avaliando para... Então, agora, só não foi recolocado no local, porque para colocar lá demanda de uma empresa que possa trabalhar em uma altura, né? Então, acredito que durante o decorrer dessa semana até o início da próxima vai ser normalizado. Que algumas pessoas têm perguntado por que não foi arrumado. Primeiro, em busca de peças para poder resolver o que foi avariado, que foi estragado. E agora já está resolvido o problema do conserto, mas é bastante alto lá, sabe? Demanda de uma equipe especializada para que faça a colocação desse equipamento no local. Então o município está contratando alguém para que possa fazer isso, só para justificar o porquê que ainda não foi consertado aquele semáforo lá da Expedicionários. Obrigado, presidente. Mais algum vereador inscrito? Vereadora Norma Pereira com a palavra. Amanhã nós teremos o pregão lá para ver o asfalto das ruas, e eu espero que o prefeito não esqueça da rua João Sabatic, que ficou de fora do outro pregão. E quanto ao fato de eu ter me especializado questionadora, nesses quase 4 anos aqui desse mandato, eu fiz bastante indicações, sugestões para o executivo, resolução, projeto de lei, enfim. Mas requerimentos, em 2017 foram 181 requerimentos, em 2018 123, 2019 260 e 2020 até agora 109 requerimentos. E a única forma de a gente dar resposta para a população é fazendo requerimento, quando eles nos questionam. Esses de hoje, por exemplo, são questionamentos que a população nos faz. E como é que a gente vai responder? Através de requerimentos. A nossa função aqui é legislar, fiscalizar, apresentar indicações, propor sugestões, enfim. E é isso que eu procurei fazer nesse tempo. Alguns requerimentos foram cumpridos, muitos não. Alguns requerimentos foram respondidos, outros não. E nem por isso eu perdi a elegância, eu bati em alguém e tal, porque a minha forma de trabalhar na política é realmente perguntando, questionando, ouvindo e podendo responder.
não gosto de atacar ninguém, e assim é o meu jeito, e eu vou continuar fazendo os requerimentos. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Norma. Mais algum vereador inscrito? Não havendo mais inscrições, quero agradecer a comunidade que hoje se faz presente, agradecer aos nossos internautas, os colegas vereadores e vereadoras, funcionários da casa que até aqui desempenharam importantes funções de maneira online e agora voltam desempenhando na sessão presencial. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra para o dia 7 de julho, terça-feira, às 19 horas. Boa noite a todos e muito obrigado.